Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje nós vamos orar o Salmo 127. O Salmo diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão de dores, pois assim ele dá a bênção aos seus enquanto dorme. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre o galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua casa, pois não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à sua porta. Essa palavra diz, irmãos, que em vão vigia o sentinela, se o Senhor não vigiar. E em vão é levantar cedo e fazer todas as coisas, se o Senhor nosso Deus não nos abençoar. A Bíblia diz que a bênção do Senhor é o que nos enriquece e não acrescenta dores. Quando eu digo enriquece, irmãos, é aquele que nos supre, que nos guarda, que nos abençoa. Nós estamos num tempo de pandemia, onde estamos privados de várias coisas, irmãos. Aí nós vemos a nossa limitação, como um vírus, uma coisa que ninguém consegue ver, consegue destruir uma vida, parar o mundo, roubar esperanças, destruir empresas, comércios e negócios. Por isso, irmãos, que nós temos que clamar a Deus para que essa situação desapareça, para que esse vírus seja dissipado, para que essa pandemia passe, porque só em Deus nós teremos socorro, irmãos. Só em Jesus Cristo nós teremos a cura, a restauração e a restituição. E nós temos uma promessa do Senhor nosso Deus que está na Bíblia, irmãos. E esta promessa é para aqueles que creem no nome do Senhor, que diz assim: restituirei os tempos, os anos, as estações que foram tiradas, e tudo que nos foi roubado nos será restituído. Mas para você fazer parte dessa restituição, irmãos, você tem que ser um com Deus, estar aos pés de Jesus Cristo, clamar para que o Senhor, neste momento difícil, irmãos, venha e faça morada dentro de vós. Tudo que Jesus fez, irmãos, Ele fez para que o Espírito Santo viesse à terra e nos habilitasse. Jesus viu, Deus e Jesus viram, irmãos, que o homem não poderia vencer por sua capacidade, e o Senhor nos deu a sua graça, e esta graça é o Espírito Santo de Deus, que Jesus disse assim, irmãos: eu vou, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá, mas indo eu, enviarei o meu Espírito, e Ele vos ensinará, e Ele vos guiará, e Ele vos mostrará o caminho que deve seguir, e vos falará de mim. Então o Espírito Santo é o poder de Deus que entra na minha vida, irmãos, e me habilita para a vitória. Oh, aleluia! O Espírito Santo, irmãos, é o Espírito de Deus que vem encher o nosso coração de sabedoria não humana, mas de sabedoria celeste. Saulo, irmãos, que mais tarde mudou o nome para Paulo por causa da perseguição, era um homem culto, erudito, reconhecido pelos gregos, romanos, judeus, um homem justo e sábio, irmãos, mas mesmo assim, ele não conseguiu entender que Jesus Cristo era o Senhor, e ele perseguia a igreja, ele tinha ordem para matar cristão, dissipar as reuniões. Mas indo ele para Damasco, irmãos, para prender mais cristãos, para matar, Jesus lhe apareceu no caminho. E a Bíblia diz, irmãos, que a partir daquele momento, Saulo se transformou em Paulo, aquele que entendia tudo das coisas humanas. A partir do seu encontro com Jesus Cristo, começou a entender as coisas espirituais. Sabe por quê, irmãos? O homem natural, ele não entende as coisas de Deus. Por mais sábio, por mais culto, por mais erudito, por mais filósofo que ele seja, ele não consegue entender as coisas de Deus. Nós conseguimos entender as coisas de Deus, irmãos, quando o nosso homem espiritual ele é despertado. E o homem espiritual é despertado no momento que você tem um contato com Jesus Cristo, o momento que o Espírito Santo vem habitar dentro de você,
uma sabedoria, um conhecimento, um poder que não é humano, irmãos, vem dentro da sua vida, enche o seu coração e te traz um novo nascimento, e você se torna uma nova pessoa, como Paulo, irmãos, aleluia, que se transformou numa nova criatura. A Bíblia diz que quando o Senhor enviou um homem para orar por Paulo, as escamas dos olhos dele caíram. A Bíblia diz que literalmente, como duas escamas caíram dos olhos de Paulo, e ele começou a enxergar, glorificar Jesus Cristo, foi batizado com o Espírito Santo e foi um dos maiores pregadores da palavra do Senhor. Então, neste momento, se abre para que o Espírito Santo entre na tua vida, te traga resposta, vida, satisfação, renovo e restituição. Necessário vos é nascer de novo, irmãos. Não é reencarnar não, irmãos, é nascer da água e do Espírito, se batizar nas águas e ser cheio do poder do Espírito Santo. Conversão, mudança de vida, deixar o velho homem para trás e novamente se levantar no poder e autoridade do nome de Jesus. No mesmo jeito, irmãos, que aqueles discípulos estavam reunidos no cenáculo, orando e clamando, porque haviam 50 dias que Jesus havia morrido, e eles estavam clamando pela promessa. E diz a palavra do Senhor que um vento ventuoso, um vento que assobiava, um vento forte, entrou naquele cenáculo, e todos foram batizados com o Espírito Santo de Deus, falavam em novas línguas, tinham revelações. Veio um entendimento tão grande sobre Pedro, irmãos. Pedro era um homem que amava Jesus Cristo, era um homem que fazia tudo pelo Senhor, mas ele era de pouco entendimento, ele agia muito pela emoção. Mas a partir do momento que o Espírito Santo entrou em Pedro, Pedro fez um discurso de quase 1 hora e converteu quase 3.000 pessoas no primeiro dia. E as pessoas diziam assim: como esses sabem as Escrituras, se nem ao menos eles sabem ler? Mas o Pai disse que quando for colocado diante de pessoas, de reis, de príncipes, de autoridades para pregar, não penseis no que haveis de falar, porque na mesma hora o Espírito de vosso Pai falará no vosso coração. Então se abre, irmãos, para ser templo do Espírito Santo, se abre para ser cheio do poder de Deus e ter uma vida de paz e de alegria, porque o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, viu, irmãos? Mas é paz e alegria no Espírito. Que Deus te abençoe nesta manhã, no nome santo e glorioso de Jesus Cristo.